tenho a chave da morte e do inferno. Escreveu essas coisas para que, enfim, e que são os que depois dessas há de acontecer. O ministro de 7 estrelas, que visto de a minha destra, e dos 7 castiçais de ouro e as 7 estrelas, e dos anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste, são as 7 igrejas. E escreva aos anjos da igreja, que é de Efésio, e isso é aquele que tem as suas destras e as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E eu sei a tua obra, e o trabalho da tua paciência, que não pode sofrer mal prudentes. E a prova do que dizem que é apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso. E sofreste tem paciência, trabalhando pelo seu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o seu primeiro amor. Lembra-se por de onde caíste, arrependei-te para da prática primeiro das obras, quando não, brevemente a ti vereis, tirais do seu lugar os teus castiçais e não te arrependeis. Tem, porém, nisso que aborreceis a obra nicolaicas, e quais eu também aborreço. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vence darás, e comeis as árvores da vida, e que estás no meio do paraíso de Deus. E aos anjos da igreja que estais em Rina, escrevo isso, e diz o primeiro e o último, que foi o morto e reviveu. Eu sei que as tuas obras tribuladas e a pobre, mas tu é rica. Blasfemais do que dizeis, judeus, e não são mais do que a sinagoga de Satanás. Nada temes das quais que há de perdecer. E eis que o diabo lançais algumas das tuas prisões e paralisais testando. E tereis a tribulação de diz, e seis fiéis até a morte, e dar-te-ás a coroa da vida. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, e o que vence receberás o dano de segunda morte. E a terceira igreja. E aos anjos da igreja que estais em Pérgamos, escrevo isso, e diz: aquele que tem a espada aguarda, e de 2 filhos. Eu sei as tuas obras, e onde habita, e que onde estás o trono de Satanás, retens o teu nome, e não renegais a minha fé, ainda que o dia de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi o monte escrito e onde Satanás habitava. Mas a última época, as coisas tenho contra ti, porque tem lá em que se seguida a doutrina de Balaão, e a qual ensina Balaque, e lança torpeço, e ensina Balaque, e lançaste torpeço diante do filho de Israel, para que comesse os sacrifícios dos ídolos, da idolatria, e se prostituísse. E assim tem também o que se segue a doutrina dos nicolaítas, e que aborrece. Arrependei-vos, pois, e quanto não é breve virás a ti, contra ele batalhava, e com a espada da minha boca, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, e o que venceu, e dareis e comeis um manais escondido, e dais a uma pedra branca e pedra de um novo, e um nome escrito ninguém conhece, senão aquele que recebe. A 4ª igreja de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira escreve isso, e diz o Filho de Deus, que tem os olhos e como chama de fogo, e aos pés semelhante latão reluzente, e eu conheço as tuas obras, e os teus amores, e os teus serviços, a fé, e a paciência, e que a tua última obra são mais do que a primeira, mas tenho contra ti a tolerância, que Josabel, e a mulher que diz: profetiza e ensina enganos os meus servos, não para que prostitui e coma o sacrifício da idolatria, e dais do tempo para que cara se arrependeis da sua prostituição, e não arrependeis, eis que, porém, como na cama sobre os que adulteram, e como lhe virás grande tribulação, e se não arrependeis das tuas obras. Feliz a morte e os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e conheço o coração. E dareis cada um de vós segundo as suas obras, mas eu não digo a vós antes de que te atire todos quantos não têm para a doutrina e não conhecem, como diz as profundezas de Satanás, e que a segunda carga não, porém, mais que tendes, recebeis, e tem que venha. E o que vence e guarda até o fim, a minha obra eu lhe darei poder sobre as nações, e como a vara de ferro regerás, e serão quebradas como vaso de oleiro, e como também recebi do Pai, dareis a estrela da manhã, que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A 5ª carta da igreja de Sardes. E o anjo da igreja que estais em Sardes escreveu isso, que diz: tem os 7 Espíritos
de Deus, essas 7 estrelas. E eu sei a tua obra e tem nome, e que vive e estás morto, sem vigilância, e confirma o restante de que estais a morto, porque não achais as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembrai-te, pois, que tem o recebido, o ouvido e guardado, o arrependei-te, e se não vigiais, vires todo sobre ti como ladrão, e não sabeis